de Laplace, certo? Então Laplace foi um matemático francês, que começou a desenvolver essa teoria, e a gente vai explanar essa teoria a partir de agora, tá certo? Então, para tanto, seja f aqui uma função que é definida para os reais positivos, em geral aqui a gente vai colocar na reta, que associa cada valor t que é de 0 a infinito. Aqui a gente vai considerar o intervalo fechado, emitindo zero, que associa f de t aqui, em valor real, certo? Esse t aqui começa do zero e vai até infinito, então valores positivos. Então seja f daqui uma função, e definiremos a transformada de Laplace de f como sendo o seguinte: a L de f de t, isso aqui é a notação, essa vai ser a notação que a gente vai usar para a transformada, ou transformada quer dizer transformada ou transformação transformada de f de t, transformada de f de t ou transformação de f de t. Na transformada de Laplace, então a gente vai usar aquela letra L, caligrafo L de Laplace, transformada de Laplace da função f pequena. Transformada de Laplace da função f pequena, essa vai ser a notação da função f pequena. Nós vamos denotar como sendo uma função f grande de s. Então veja que a variável t vai mudar para a variável s. Essa vai ser uma transformação de t para s. Depois vai ver que também tem uma transformação de s para t. E essa transformação é dada pelo seguinte: a integral de 0 a infinito, certo? De exponencial de menos s vezes t, vezes a função f de t dt, e isso desde que a integral seja convergente ou é finita. Então a transformação vai ter sentido quando isso daqui for finito. A gente vai usar isso daqui para escrever que a integral é finita, ou seja, menor que infinito. Essa variável t vai sumir, essa variável t vai sobrar só a variável s. Então essa daqui vai ser uma nova função de s, que ela pode ser até uma função de variável complexa. Em geral a gente vai tratar aqui só de funções de variáveis reais, mas f de s é dado pela integral de 0 a infinito de exponencial de menos s vezes t, f de t dt. Nessa integral é interessante observar o seguinte, que essa parte aqui ela é fixa, essa parte aqui é fixa, claro.
Essa parte aqui é fixa. Então, a única coisa que modifica nessa integral é a função f pequena, que aparece aqui. Ou seja, isso daqui, pessoal, é a brincadeira seguinte. Isso daqui seria o café e tudo isso que está em vermelho aqui é a máquina de café. Certo? A brincadeira é a seguinte. Integral de zero a infinito. Sempre vai ser integral de zero a infinito. Exponencial de menos s vezes t. Isso aqui é até chamado de núcleo da transformada. Então, um nome especial, e daqui vai ser chamado de... Isso daqui é chamado de núcleo da transformada de Laplace. Isso daqui a gente vai chamar depois de núcleo. Certo? Da transformada de Laplace. Nós temos a seguinte ideia. Nós temos aqui t. Esse t aqui via essa f de t aqui, quando eu aplico a nossa função L, isso daqui vai dar um f grande de s. Quando eu tiver aqui uma função g pequeno, a gente vai levar aqui para g grande de s. Então essas são funções em variável t. Vamos até ampliar aqui. Se eu tiver aqui um h de t, e isso daqui via a função aqui, nós vamos ter aqui um h grande de s. Então a função L, ela sempre está levando funções de variável t em variável s. Essas aqui são transformadas são chamadas de transformadas de Laplace. Existem outros tipos de transformada, uma delas muito especial em engenharia, chamada transformada de Fourier, mas nós vamos abordar aqui nesse curso somente transformada de uma função g pequeno de t, ela é igual. Então vamos reescrever aqui, ó. Sempre fixa, ela vai ser integral de 0 a infinito, exponencial de menos s vezes t, vezes alguma coisa dt. Essa alguma coisa aqui, você olha para cá, a transformada g pequeno. Então, a transformada g pequeno, a gente vai colocar aqui a função g pequeno. Então, aqui vai entrar a função g pequeno de t. Então, isso daqui é fixo, só essa que vai variando. Então, isso daqui tem como resultado g grande de s, desde que isso seja finito. Então, a pergunta é, para quais valores s? Em geral, a gente vai trabalhar com reais, mas em geral isso é para valores complexos. Para quais valores complexos s? Essa integral é finita ou, no caso aqui, convergente? A mais simples de todas, que é a transformada de Laplace da função 1, onde aqui a nossa função f de t, ela é 1 para todo t maior ou igual a 0. Ou seja, a função cujo gráfico tem esse comportamento aqui, ó. Você tem aqui t, na verdade essa função aqui, ela só tem valores positivos. Então vou apagar essa parte aqui. A função somente com valores positivos, e essa função ela essa função aqui. Então, pessoal, essa função f de t é sempre 1, é constante igual a 1, constante igual a 1 para todo t maior ou igual a 0. Então aqui seria o valor 1 e ela vai ser 1 infinitamente. E aí, qual é a transformada dessa função?
Então, a transformada de Laplace da função 1, ela é integral de 0 a infinito da exponencial de menos st dt, que multiplica 1, certo? Então, só lembrando que você teria integral de 0 a infinito, exponencial de menos st, f de t, dt. Mas nesse caso aqui especial, a função f de t é 1. Então, você vai ter exponencial de menos st vezes 1 dt. Ou seja, integral de 0 a infinito de exponencial de menos st dt. E lembrando aqui do cálculo 1, né? Cálculo 1, que é a integral de exponencial de lambda t dt, isso é 1 sobre lambda exponencial de lambda t mais uma constante c aqui real. Vamos dar uma revisada aqui bem grosseira do que significaria uma integral imprópria. Nós estamos integrando essa função de 0 até infinito. Só que a gente, na verdade, está fazendo o valor de t aqui ficar muito grande. Então, como que vamos definir essa integral? A gente vai definir como a integral de 0 até um valor aqui, vou chamar aqui de b, certo? E depois de você integrar de 0 até b, que é uma integração finita, certo? Depois disso, você faz o limite de b quando b vai para o infinito. Então, isso é a mesma coisa de realizar a integral de 0 a infinito, que seria a integral de 0 a b, fazendo b muito grande, nós vamos ter o resultado dessa integral. Então, isso pode ser reescrito da seguinte maneira: a transformada da função 1, ela é o limite quando b vai para o infinito da integral de 0 até b de exponencial de menos s de t dt, ok? Então, integrando agora a integral que é finita, limite quando b vai para o infinito, é muito grande, dessa integral. Essa integral é 1 sobre menos s, que é essa aqui de cima. Só lembrando que a integral é feita em t, então quem é constante é menos s aqui. Então, é 1 sobre menos s, exponencial de menos st, quando eu faço isso de 0 até a constante b. Ok? E aí? Veja que isso vai dar o limite quando b vai para o infinito, desde que isso daqui, esse limite aqui, desde que esse limite não, peraí, primeiro então vamos aplicar b aqui primeiro, vamos aplicar b aqui primeiro, vai ficar só lembrando que aqui é integral em t, então isso daqui é quando t igual a b, quando t igual a 0. Então, aplicando t aqui, primeiro vamos aplicar t igual a b. Então, vai dar mais vezes menos exponencial de menos s vezes b sobre s, mais vezes menos dá menos, então vai ficar menos isso, menos s. Agora vou aplicar o t igual a 0, então menos vira mais exponencial de menos s vezes 0 sobre s. Isso daqui, pessoal, é exponencial de 0. Isso daqui é exponencial de menos 0, que é exponencial de 0, que é 1. Então,
esse limite aqui, ele é calculado, esse limite aqui, ele é calculado quando B é muito grande, B. Só que aqui agora sobrou 1 sobre S, não tem B. Isso aqui é constante. Então, o limite dessa parte aí é limite constante. Então, o limite constante é a própria constante. Esse limite aqui, vamos argumentar a partir de agora, esse limite aqui é zero. Então, nós teríamos aqui 1 sobre S como resultado dessa integral. Mas precisamos discutir isso um pouquinho. Se esse limite aqui for finito, certo? Ou seja, se esse limite aqui for zero, que é o caso é que esse limite aqui existe e é finito, então o limite disso daqui, limite de menos exponencial de menos SB sobre S, isso daqui é quando B vai para o infinito. Ó, isso daqui é constante, isso daqui é constante. No caso disso daqui ser finito, vai ficar menos 1 sobre S, limite de exponencial de menos SB, quando B vai para o infinito. Então, no caso dele ser finito, a gente precisa considerar somente esse limite aqui. Esse limite aqui, então a gente poderia reescrever isso como sendo menos 1 sobre S, limite quando B vai para o infinito. Esse exponencial negativo é a mesma coisa que escrever 1 sobre exponencial de SB. Tá certo? Então, basta a gente analisar agora esse limite aqui, a entendermos o que está acontecendo. Esse gráfico só a partir... A gente está interessado na transformada Laplace só a partir do zero. Então, a gente não precisa olhar o outro pedaço. Então, quando esse daqui é positivo e esse daqui é positivo, veja que lambda vezes x é do tipo mais vezes mais, que é mais. Então, isso daqui é maior ou igual a zero. Ou seja, isso daqui quando x é zero, nós teríamos exponencial de lambda vezes zero, que seria exponencial de zero, que seria 1. Então, essa exponencial aqui é uma exponencial crescente que saindo aqui do 1. Essa seria uma coisa desse tipo. Temos que analisar outra situação. X exponencial de lambda x. Porque agora nós vamos considerar, sempre estamos considerando que x maior ou igual a zero. Estou interessado no gráfico só a partir daqui. Então, novamente, vamos retirar essa parte aqui, ó. Certo? Vamos retirar essa parte. Então, vamos analisar esse gráfico aqui. Então vamos lá. Vamos analisar aqui. X é maior ou igual a zero, porque eu estou olhando o gráfico só a partir daqui. A função que eu estou querendo saber é essa, que é exponencial de lambda x, certo? E vamos considerar agora que lambda é negativo. Então, esse valor lambda x, você tem isso negativo e isso maior ou igual a zero. Então, isso tende a menos vezes mais, menos. Isso tende a ser negativo, mas como um deles pode ser zero, zero vezes o outro número é zero. Então, isso daqui é menor ou igual a zero. Tá certo? Quando é zero, de novo, quando é um deles é zero, dá 1. Então, você teria aqui a função que vou pôr um pouco maior para a gente entender. Acontece 1 e o gráfico tende a ser decrescente. Seria desse jeito aqui. Então, esse é o gráfico da função, uma função crescente, e esse daqui, essa aqui seria uma função exponencial do tipo crescente. E essa aqui, que a gente viu isso no ensino médio, é do tipo decrescente.
certo? Então você tem aqui, então esse aqui é sempre positivo, certo? Se esse S aqui for do tipo positivo, então o que que acontece quando B vai para o infinito, para esse limite aqui? Vejamos aqui. Então aqui é do tipo mais vezes mais, então do tipo aqui do tipo mais vezes mais. Quando é do tipo mais vezes mais, o que que acontece com a função exponencial? Ela vai crescer muito, então isso daqui é infinito, ou seja, isso diverge. Ou seja, esse limite aqui diverge, não existe. Esse limite aqui não é finito, então o limite não é finito. Não, o limite aqui o limite não é finito, certo? O que agora, se nós tivermos exponencial de s vezes b e formos olhar o que acontece quando b vai para o infinito, para essa expressão, a gente tem que analisar de novo que o nosso b, ele é sempre o b é maior ou igual a zero, o b está indo para o infinito, é positivo, o s, quando o s é negativo, nós vamos ter uma coisa do tipo menos mais. Quando eu tenho uma coisa do tipo menos mais, a exponencial é de cauda para baixo, ela tende a zero. Então isso daqui zero. Então isso daqui é finito igual a zero se S é negativo. Então quando S é negativo, esse limite aqui é finito. Tá certo? Esse limite é finito. Do 1, ela deu limite quando B vai para o infinito de menos exponencial de menos SB sobre S mais 1 sobre S. Então, só lembrando que vamos considerar o caso em que esse daqui é finito, então vamos jogar menos 1 sobre S para fora. Caso desse finito, menos 1 sobre S vezes limite exponencial de menos SB, o sinal a gente pode jogar para baixo. Então vai ficar limite de 1 sobre exponencial de SB quando B vai para o infinito. E como esse limite aqui é em B, isso daqui é em S, então isso é constante no limite, então vai dar 1 sobre S aqui. Tá certo? O limite fica só aqui. Mas veja que, como a gente discutiu aqui em cima, esse exponencial vai para o infinito se o S aqui é positivo. E esse limite aqui, ele está indo para zero quando o S é negativo aqui. Então, presta atenção. Isso daqui, ou isso aqui, essa divisão por S não pode ser zero, porque é uma divisão. Tá certo? Se S for negativo, então exponencial de SB vai para onde? Quando é negativo, exponencial de SB vai para zero. O que implica isso implica então que
cadê? Isso implica então que 1 sobre exponencial de SB vai para o infinito, e esse limite ali não é finito. Então, tanto no caso em que S é zero, tem que ser eliminado S0, tem que ser eliminado o S negativo, e vejamos agora que sobra só o caso S positivo. Então, quando o S agora ele é positivo, né? Então agora você tem S positivo, então esse daqui que é exponencial vai para o infinito, certo? Vai para mais infinito. Então, se S é zero, então a exponencial de SB vai para o infinito, quando B vai para o infinito. Então isso implica que 1 sobre exponencial de SB vai para zero. Então esse é o caso em que esse limite aqui ele é finito igual a zero. Então isso significa que a transformada de 1 ela só vai ser finita, que é a transformada de 1, e finita igual a 1 sobre S, somente se o S for positivo. Então esse é o resultado do nosso primeiro exercício.